Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um Mercado de Licitação. Mercado de Licitação especial hoje, né? Certo. O segundo programa com o Renato Gomes, direto dos Estados Unidos. Renato Gomes, gestor de licitações, que trabalha junto com o governo americano. Então, vai estar trazendo as últimas novidades desse setor de licitações agora aqui para a gente, os brasileiros aqui. Então, quero chamar Renato Gomes, que venha com tudo, Renatão. Ei, Adelson, Prazer ter muito boa noite. Como é que você tá? Tamo ótimo, mas e com a tua presença agora aqui para os brasileiros, que eu sei que você vai aquecer muito esse mercado aqui, você vai dar um impulsionamento muito grande aqui para os gestores, o pessoal que está trabalhando com o governo hoje aqui no Brasil, vai ser muitos ensinamentos, tenho certeza. Vamos lá, Renato, que você preparou de bacana para a gente hoje aqui. Vamos lá, o programa é todo teu. Valeu, Adelson. Pô, muito obrigado pela oportunidade, primeiramente. É um prazer estar aqui contigo. Acompanho o teu canal, gosto bastante do conteúdo e eu queria meio que fazer uma coisa, a Adelson Canola aqui também, vindo diretamente dos Estados Unidos, mostrando um pouco como é que funciona as licitações aqui, o que que é a lei que baseia isso tudo, onde é que você acha a licitação, quanto que o governo americano gasta. Essas informações são todas informações públicas disponíveis e eu queria só navegar aqui um pouco rapidamente para a gente entender como é que funciona, né? O Brasil, até alguns anos atrás, utilizou a Lei 8666 para as licitações, agora tem uma nova lei aí que você está encabeçando bastante o estudo dela. E aí eu queria mostrar aqui a lei americana de licitações, que é chamada FAR, que é o Federal Acquisition Regulation, ou a Legislação Federal de Aquisições, que seria a tradução em português. Então, vou mostrar aqui para vocês na prática o que que é, como funciona, e aí a gente vai batendo um papo sobre isso. É isso. Essa aqui é a lei de licitações americana, chamada Federal Acquisition Regulation. Ela está hospedada dentro do site acquisition.gov, ou seja, aquisições.gov. E o que é interessante dessa lei, ele dá esse site aquisições.gov ou acquisition.gov, ele dá acesso a todas as leis, a Lei Federal de Aquisições e também os suplementos que são feitos para as agências, né? O FAR, ele é escrito por três conselhos. Três grandes agências participam da escrita do FAR: Departamento de Defesa, o GSA, que é responsável pelas compras do Poder Executivo, e a NASA. Então, essas três agências são responsáveis pela escrita. Qualquer mudança, qualquer alteração, qualquer novo texto, esses três grupos ali, esses três cabeças têm que se encontrar, conversar, bater um papo, acertar como é que vai ser a nova regra e aí mudar. Então, assim, grande novidade aqui no programa do Adelson é que o FAR está sendo reescrito, né, agora com a nova administração do presidente Trump, e provavelmente veremos novidades aí de mudanças nessa lei, uma lei mais curta, uma lei mais simples. Apenas aquilo que é solicitado por lei será encontrado dentro do FAR, né? Aquelas coisas que são suplementares, aquilo que é mais ou menos gosto do administrador da época vai ser retirado. Então você vai acompanhar aqui isso acontecer, esse momento histórico acontecendo dentro do canal do Adelson, você vai conseguir ver isso aqui. Então vamos lá. FAR, ele é dividido em 53 partes. Você vai ver aqui que tem coisa pra caramba. É só uma forma de organizar a lei, né? Então você tem aqui a parte 37, que vai falar sobre a contratação de serviços, como é que funciona, vai falar sobre financiamento de contratos aqui na parte 32. Quando você tem ali um recurso administrativo que você precisa colocar contra a administração pública dentro do processo licitatório, todo esse rito está aqui, ó, na parte 33, né? Como é que você briga com o governo? Não sei da sua decisão, ou então não concorda com o que foi feito. A gente vê aqui, a lei ela já coloca como que isso vai acontecer, né? Todo o processo funciona aqui dentro, até a parte do início da aquisição, né? Eles têm as definições dos termos aqui na parte 2. Ele fala sobre como publicar ou onde que esse contrato vai ser publicado, vai falar sobre a competição, né? Onde que é necessário ter competição, qual que é o argumento para ter a licitação ali dentro qual é a parte de competição que tem que ser cumprida. Ele fala sobre o plano de aquisição, que é onde todo o processo da pré-licitação vai ser escrito, né? O governo gasta bastante tempo, ou investe bastante tempo nessa parte 7. E aqui a gente começa a falar sobre as partes mais legais, né? Vamos falar da parte de pesquisa de mercado, fica aqui na parte 10. Então, deixa eu dar uma clicadinha aqui na parte 10 para você dar uma olhada como é que funciona. Essa aqui é a carona da lei quando você acessa ela, né? Você tem a primeira parte aqui, que é a policy, que é... Então, a gente está aqui na parte 10 que fala sobre a pesquisa de mercado, e vai falar aqui como é que o governo tem que fazer a pesquisa de mercado. Tudo isso é publicado, então os dois lados conseguem ver, tanto os agentes do governo como o mercado entende como é que vai funcionar essa pesquisa de mercado com base
no que está escrito aqui na regulamentação, né? Então é bem claro, o jogo é bem aberto para todo mundo ver. Aqui na parte 12 é a parte que mora uma grande parte das aquisições, que é a aquisição de itens comerciais e produtos, aquisição de produtos e serviços comerciais. O que acontece? Vou contar uma história para vocês que é muito top. Há muitos anos atrás, a Força Aérea Americana gastava milhões e milhões de dólares com combustível de aviação, porque nas especificações das aeronaves americanas militares era obrigatório o uso de um combustível especial militar, que a diferença entre esse combustível e o combustível comum que a Delta, a Gol e as outras empresas aéreas utilizavam é que ele tinha um descongelante. Então ele fazia esse tipo de combustível ser um combustível especial, e aí esse combustível virava um combustível militar e ele deixava de ser um produto comercial que é disponível para o mercado como um todo. O que acontecia? O governo pagava muito mais por esse combustível do que o que as empresas comerciais utilizavam. E aí o que acontece? O argumento jurídico é de que para você fazer a compra de produtos comerciais, o processo é muito mais simples, é muito mais rápido e ele é baseado em um valor. Então, se você der uma olhada aqui no processo de aquisição de itens comerciais, você vai ver que itens comerciais até 7,5 milhões de dólares, eles são considerados itens comerciais se eles forem vendidos de forma comum ao mercado e eles têm um processo rápido de aquisição. É muito mais simples comprar ele porque as empresas já têm o seu preço publicado, né? O mercado sabe quanto custa aquele bem ou aquele serviço. Então, o governo faz uma licitação bem mais rápido do que uma licitação que seja de itens de desenvolvimento ou que seja de itens não comerciais. Então, 7,5 milhões de dólares, até esse valor é considerado item comercial quando esse produto está disponível no mercado. Então, o que a Força Aérea Americana fez há vários anos atrás? Ela olhou para as suas outras, para o comércio, né, para o mercado, e viu o seguinte: poxa, algumas das minhas aeronaves realmente precisam desse combustível especial, porque está voando muito alto, muito rápido, está num ambiente hostil e tudo mais. Mas várias das outras aeronaves, ou quase todas as outras aeronaves, não precisam desse item. Elas abastecem o mesmo combustível que a Delta vai abastecer, que a Gol vai abastecer. Só que a gente faz um processo que demora muito, é muito caro, porque não é considerado item comercial. Então eles foram lá e alteraram a especificação dos seus motores para que utilizasse o mesmo tipo de combustível que está disponível no mercado. E aí eles conseguiram fazer compra de combustível com a utilização desses itens comerciais aqui, que está na parte 12 do fórum, né? Então, depois se a galera quiser dar uma olhadinha, tá lá. Agora, beleza, Renato, legal, vamos falar de lei, né? Lei é top, todo mundo gosta de lei, todo mundo gosta de ler isso aqui, né? Você vê que a lei está disponível em vários formatos, ela está em formato HTML, para que você possa utilizar dentro dos seus sistemas, ela está em PDF, em Word, inclusive dentro dos formatos eletrônicos ali de e-books, né? Mas, pô, Renato, muito legal isso aqui. Chato pra caramba esse papo de lei. Fala pra mim, onde é que eu acho a licitação? Bom, para que o governo faça alguma coisa, tem que ser determinado por uma obrigação, né? Então, como eu falei aqui na parte 5, ele fala sobre a publicação das ações de contratos. Vamos dar uma olhadinha. E aí, ele vai mostrar aqui o quando que tem que ser publicado, quais os valores, por que que é publicado e tudo mais. Então, ele coloca bem aqui, ó, logo no iniciozinho, nos métodos de disseminação de informação, que para as ações que excedem 25 mil dólares, eles têm que ser colocados dentro do GPE, que é o Government Point of Entry, ou que é como se fosse um grande site único que dissemina toda essa informação. Então, compras até 25, a partir de 25 mil dólares, obrigatoriamente são publicadas nesse GPE. Bom, Renato, onde é que é o GPE? O que que é o GPE? O que você está falando? O GPE é o site do Tio Sam, né? Onde ele coloca todas as licitações lá. Então, vamos dar uma olhadinha nesse site. Está aqui, ó, Stand.gov, o site do Tio Sam. Nesse site, ele vai ter várias informações. O governo fez um esforço muito grande para centralizar todas as informações, não somente as publicações de licitações, mas também o registro das companhias, as determinações dos salários mínimos para determinadas categorias. Ele fala sobre os relatórios de pequenas empresas, ele dá informação sobre a questão de a saúde financeira das empresas. O governo tem acesso a toda essa informação aqui e ele utiliza o mesmo site para publicar as licitações. Então, para a gente pesquisar uma licitação, tá pública, feita ao público, você vem aqui em busca, né? Search. Ele vai vir para o painel de buscas. No canto superior, você clica em contratos, ou contratação, e aí você começa a botar suas palavras-chave aqui, né? Então, deixa eu ver, vamos botar uma palavra. Eu pesquisei já previamente, por caso o site demore a começar, né? E como sei que o Adelso aí está bem ligado nessa área,
eu busquei uma licitação aqui na área de inteligência artificial. Olha que legal. Essa Opa! licitação está ativa, ela está ativa no mercado. E olha que legal, a sigla dela traz uma palavra em português, né? Saber. E imagino que isso não tenha sido feito de propósito, né? Tendo em vista que a língua oficial dos Estados Unidos é o inglês. Mas foi bem interessante, foi uma curiosidade aqui para trazer aqui no programa de vocês. Então, aqui essa licitação é para fazer a segurança de inteligência artificial no ambiente de guerra, né? Para como é que vai ser utilizado isso lá. E aqui o site vai dar todas as informações para a indústria. Ela vai dizer qual que é a agência que está publicando isso, Departamento de Defesa. Ele vai dizer quando que foi publicado, quando que as ofertas são necessariamente tem que ser apresentadas. Então, aqui você vê um prazo aqui de mais ou menos 30 dias entre um dia e outro. Ele vai dizer aqui qual que é o código dessa licitação, da mesma forma que no Brasil acontece, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? A gente tem um código geral de serviço e produtos, chamado PSC, e a gente tem o NAICS Code. Quando as empresas vão se cadastrar junto à Receita Federal Americana, que é o IRS, eles têm que dizer qual é o tipo de empresa que eles estão criando. E aí esse código aqui, ele representa qual que é o tipo de empresa que está sendo criada. Então, para essa licitação, o governo está buscando empresas que têm o NAICS Code 541715, que é para pesquisa e desenvolvimento na área físicas, de engenharia e na área de ciências humanas, né, ou ciências sobre a vida. E aí o que é interessante é que esse código que ele vai dizer quais os tipos de pequenas empresas se qualificam, o quanto de receita, quantos funcionários você precisa ter para que você seja considerado um pequeno negócio de acordo com o governo americano. Mas enfim, aqui no site você vai ter a descrição da licitação, depois a galera pode dar uma olhada, copia e cola aqui usa um AI aí, usa uma inteligência artificial para traduzir isso aqui, mas bota na descrição. Aqui os links, onde eles vão botar todo o processo licitatório, todo o edital de licitação vai estar aqui, com como é que você tem que submeter a proposta, o que o governo está procurando, quais são os métodos que vão ser avaliados durante a licitação. Então, está tudo aqui publicado, fica aberto ao público, isso aqui é pesquisável, as empresas utilizam isso aqui para pesquisa de mercado, para saber quem está vindo, o que está acontecendo. E não somente as publicações de licitação são feitas aqui, né? Eles também colocam as notícias de pré-solicitação, rascunho de licitação que vai vir para o mercado, aviso de que vai ter uma licitação. Então, tudo que envolve licitação vai estar aqui no site do Tio Sam, que é o Sam da Galo. Pô, Aí, Renato, mas olha pessoal, só. site do Tio Sam. Agora vocês vão poder navegar no site do Tio Sam aqui do Brasil. Eu falei para vocês que o Renato vai trazer altas novidades aí do governo americano para vocês que vão acompanhar o mercado de licitação. Inclusive, Renato, quero abrir uma brechinha aqui. É com enorme Manda. prazer que eu quero, esse segundo programa, eu quero dar um toque para vocês, que a gente está com uma parceria aí, que veio. Nós estamos com uma das maiores inteligências eletrônicas hoje aqui no inteligência artificial aqui no país, que passa a partir de hoje fazer uma parceria aqui com o mercado de licitações todos os sábados. Se você quiser depois, se você não está trabalhando com inteligência artificial, tem um link da descrição aqui embaixo que o CEO dessa empresa vai conversar, você vai conhecer e vai ver como que é essa inteligência artificial hoje para você passar e jogar todo esse mecanismo para dentro da sua empresa aí também. Valeu, Ronaldo, já foi o jabazinho. Manda aí. Continua aí, continua Ah, aí. pô, legal. Então, essa licitação aqui é bem relevante para essa área, né? Queria Sim, chamar a sim. atenção aqui a um esforço que o governo americano tem, a inclusão de pequenas empresas nos processos licitatórios, né? Eu poderia abrir aqui o edital para dizer qual é o valor, mas com certeza isso aqui vai estar nos milhões de dólares, né, para essa licitação, tendo em vista que é o Departamento de Defesa, lá para o DARPA, né, que é bem conhecido aí por licitações, projetos esquisitos, para dizer alguma coisa assim, mentira. É, e aqui todas as licitações vão ter essa postagem automática aqui que ajuda para pequenas empresas. Então, talvez pequenas empresas americanas que precisam de alguma ajuda ali, está começando, não sabe como participar, você tem como achar grupos de apoio que vão ensinar essas empresas a como participar de licitações. Então, o governo americano tem um esforço muito grande para isso, né? Todas as agências têm metas que precisam ser cumpridas, porcentagens de contratos que precisam ser homologados e adjudicados para pequenas empresas. Então, é Renato, uma só coisa abrindo admirável aqui. só abrindo um parênteses aí, quando você fala de pequenas empresas, fala um pouquinho para o pessoal qual que é o valor dessa pequena empresa, quanto que essa pequena empresa pode, como se diz, trabalhar hoje em matéria de numerários, de números aí. Não, então, essa é uma pergunta muito boa, né? É com base nesse NAICS Code aqui. Então, as empresas elas podem se qualificar, elas podem prestar serviço para diversos tipos de produtos e serviços. Então, essa licitação ela é para esse NAICS Code aqui, 541715, pesquisa e desenvolvimento nessas áreas que a gente comentou anteriormente. Então, ele vai dizer qual é o valor que as empresas precisam ter para poder
se qualificar, né? Se eu fizer uma pesquisa aqui rápida, vamos ver fazer isso aqui ao vivo aqui para você. Vai me dar o site aqui da Agência de Pequenas Empresas, onde ele vai me dar uma tabela com esses valores. Vou fazer aqui, baixar aqui essa tabela. Nessa tabela ele vai dizer todos os valores para todos os códigos. Tá vendo aqui? Então vamos Nossa, procurar qual é aquele código que a gente está procurando. Ele vai dizer aqui, ó, para essa empresa aqui, não importa muito o valor que ela precisa ter de receita, mas sim a quantidade de funcionários. Então, empresas que prestam serviço nesse Nextcode até 1.000 funcionários são consideradas pequenas empresas. Então, não nossa. interessa o valor, pode ser bilhões de dólares, se eles têm até 1.000 funcionários, são considerados pequenas empresas, beleza? Agora, olha só que interessante, se for uma agência de publicidade, tá vendo aqui o próximo item, 541810, empresas com receitas anuais de até 25 milhões e meio são consideradas pequenas empresas. De vinte e dólar. cinco de dólares, todos em Assim. dólares. Então é assim que vai funcionar. Essa tabela ela vem do site da agência de pequenas empresas e ele vai determinar, olha, para esses códigos aqui, a gente considera pequenas empresas até esse montante anual de receita. E aí as empresas se qualificam nessas áreas aí, quando elas fazem um cadastro junto à Receita Federal. Pô, legal, a gente está aqui no site do Tio Sam, falando sobre Bacana. licitação de inteligência artificial. As empresas utilizam, inclusive, quando as homologações são feitas, são publicadas aqui, então as empresas entram em contato para poder fazer parcerias. Pô, às vezes uma empresa grande está participando dessa licitação, o cara ganhou, as pequenas empresas entram para participar como subcontratos, né? E tudo isso funciona dentro desse site aqui, você consegue pesquisar. Mas, pô, Adelson, a empresa não faz inteligência artificial, né? Tem grandes empresas aí como a sua parceira que fazem isso, mas a minha empresa pode ser uma empresa. Eu vou achar a licitação de qualquer coisa dentro desse site. Você vai achar a licitação de qualquer coisa. Fiz uma pesquisa aqui, uma coisa legal. A nossa próxima licitação é do Departamento de Energia e é uma licitação para design de serviço de jardinagem e manutenção de prédio. Coisa simples, manutenção de prédio, serviço de jardinagem. Também está publicado aqui. Você vai achar tudo dentro desse Nossa, que site do bacana. departamento. É um Exatamente. nicho que é um nicho que tem bastante aqui hoje dentro do gov.br, esse nicho de manutenção e de limpeza. Nossa, isso aí rola bastante aqui, Renato. Exato. Você vai achar tudo, você vai achar jardinagem, você vai achar manutenção de veículos, você vai achar qualquer coisa. O governo federal precisa contratar a indústria, ele vai publicar nesse site o que for vai ser publicado aqui. Então, aqui da mesma forma, ele vai botar a publicação, ó, esse aqui, o Nextcode, é para produtos de jardinagem, né? Vamos lá naquele site da agência de pequenas empresas, saber o que é considerado pequenas empresas aqui. Uma empresa que tem uma receita anual de até 9 milhões e meio de dólares é considerada uma empresa pequena, uma pequena empresa para o governo americano. Então, empresas desse nível aqui, dessa quantidade de receita, conseguem se cadastrar como pequenas empresas e há todo um benefício para pequenas empresas. O governo, como eu falei, ele faz um esforço para aplicar licitações e para colocar homologação e adjudicação para empresas que são pequenas. Então, naquilo que é possível, é feito. Aquilo que não é possível, as grandes empresas elas têm que providenciar oportunidade para subcontratar pequenas empresas. Então, todo mundo se ajuda ali, né? E aqui, Isso é um diferencial em relação ao governo brasileiro aqui, né, Renato? Já uhum. é um diferencial, já é uma novidade isso que você está falando aqui para gente, né? Não, e agora eu vou dar os números, você vai ficar assustado com os montantes, porque Outra realidade, pessoal. parece um esforço abstrato, assim, tipo, não, vamos ajudar as pequenas empresas, né? Eu vou dar para vocês os números e a gente faz uma continha aqui daqui a pouquinho. Mas então é isso, aqui vai estar colocada a história da licitação, essa licitação foi publicada no dia 11 de fevereiro, né? Deve já estar nas suas datas aqui de apresentação de proposta, ó. As propostas foram apresentadas no dia 10 de março, então o governo deve estar avaliando essas propostas. E aí, à medida que o processo licitatório vai andando, ele vai sendo publicado aqui, e quando for homologado e adjudicado, vai estar lá no final também um aviso de homologação e adjudicação com o valor da licitação, quantas propostas foram recebidas, qual foi o valor que foi homologado e adjudicado do público, né? Então, assim, nada está sendo escondido. Mas beleza, pô, Renato, maravilha, a gente vai do alfinete ao foguete aqui dentro do site do Tio Sam, mas eu queria saber quanto é que o governo está gastando, qual é o orçamento desse governo maluco federal americano. A gente vem aqui dentro desse site que é chamado USA Spending, que a tradução seria os gastos do governo federal, os gastos dos Estados Unidos, né, nas suas agências. Eu peguei aqui as informações do último ano fiscal e uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, já que a gente está fazendo essa comparação aqui, mostrando essas diferenças.
é que o ano fiscal no Brasil, ele vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Ele vai junto com o calendário. Nos Estados Unidos, o ano fiscal ele vai do dia 1º de outubro até o dia 30 de setembro. Então, ele é um pouco diferente. Então, esse ano fiscal aqui, 2024, ele encerrou no dia 31 de setembro de 2025. Então, aqui, olha só, quando eu fui aqui nesse site de compras, né? Se você for aqui no início, vou botar para vocês desde o início. Quando você abre ele pela primeira vez, ele entra nessa página. Se você colocar aqui por agência, ele vai te dar o que está até agora. Eu vou voltar aqui para o ano de 2025, o ano fiscal de 2025 que está completo, e ele vai te dar aqui quem são as agências que mais gastam, né? Só pegar aquele atualizar a informação. O Renato, outro mundo, viu? Aí, o Renato mostrando outro mundo aí. O Renato está lá nos Estados Unidos, pessoal, e ele é um gestor, trabalha junto ao governo americano com licitações e está trazendo essa novidade para a gente aqui no país. Maravilha. Então, no ano fiscal 2024, o governo, todas as agências, eles gastaram um total de 9,7 trilhões de dólares. Esses foram os valores utilizados pelos governos, né? O governo Caracas, Renato, federal, 9,7 é trilhões. dinheiro, hein, Renato? É dinheiro, hein? Exatamente. Nossa, pessoal. E assim, ó, a agência que mais gastou foi o Departamento de Saúde, né? Departamento de Saúde, que está aqui no primeiro lugar com 26% do orçamento, 2,5 trilhões de dólares. Logo depois foi o Departamento do Tesouro, que gastou 1,8 trilhões de dólares. Lembrando que isso aqui não são só licitações, né? Então tem um programa de saúde nos Estados Unidos chamado Medicare, que ele é você paga junto com o seu imposto de renda, e aí pessoas que não têm plano de saúde privado podem utilizar esse plano de saúde do governo, utilizam, né? Não podem, mas elas utilizam esse plano que é junto ao imposto de renda. Então, esse valor de 2,5 trilhões, ele não é somente licitações. Da mesma forma que o Departamento do Tesouro, 1,8 trilhão, ele não somente inclui as licitações que foram feitas por esse departamento, mas também os gastos que foram feitos com aposentadorias, né? O Departamento do Tesouro ele faz esses pagamentos. Desculpa, as aposentadorias vão ficar aqui, ó, no Social Security Administration, 1,6 bilhões. Tem próximo o Departamento do Tesouro, e aí logo depois, Departamento de Defesa, 1,4 bilhão. Aqui é a licitação e talvez ali a parte de saúde e aposentadoria dos militares. Mas aqui você consegue ver quais são os valores que são gastos por esse departamento. É um orçamento bem grande, né? Deu 9,7 trilhões de dólares. Nossa Senhora. O Departamento de Agricultura está aqui, ó, com 253 bilhões, né? Enfim, então aqui você consegue ver onde que o dinheiro está indo no governo, né? É uma informação bem legal. E aí eu estava falando para vocês da questão das pequenas empresas, né? Desse orçamento de 9,7 trilhões, deixa eu ver se essas informações aqui, quanto tempo vai demorar para eu achar Você elas. caiu de paraquedas nesse vídeo aqui. Nós estamos com o Renato Gomes, direto dos Estados Unidos. O Renato Gomes trabalha com licitações hoje junto ao governo americano e está trazendo as últimas novidades de licitações agora entre Brasil e Estados Unidos, pessoal. Seja bem-vindo ao canal. Isso aqui, ó. Então, eu sempre tem no Google rapidinho, metas para pequenas empresas. Abri aqui o site da agência que cuida disso. Vamos fazer aqui o download do PDF. E ele vai dar aqui a meta de pequenas empresas para todas as agências do governo federal. Então, vamos ver aqui. Departamento de Defesa, ele tem uma meta de 23% do orçamento para pequenas empresas. E aqui para a direita você tem outras categorias, né, que são categorias socioeconômicas dentro das pequenas empresas. Então aqui, olha só, 23% de qual orçamento? Vamos voltar lá. 23% de 1,4 trilhão de dólares. Se esse valor fosse somente para licitações, ele teria que ser homologado e adjudicado para pequenas empresas. Quase um quarto do orçamento. É muito dinheiro. Isso aqui é tudo, esse valor é voltado para pequenas empresas. Então é um mercado muito grande e há um esforço, como eu falei, um esforço intencional do governo americano de homologar e adjudicar pequenas empresas. E é muito interessante. Eu já vi, por exemplo, a questão de propriedade intelectual, que é uma questão muito forte. Então, você tem uma empresa que toma conta de todos os aeroportos dos Estados Unidos, naquela questão nas máquinas que fazem ali o escaneamento das pessoas, né? E aí, uma coisa super interessante é que dentro dessa empresa, ela precisa fazer essas subcontratações, ela descobriu uma empresa que faz a leitura facial. E essa leitura facial é uma pequena empresa que saiu de uma universidade, os caras estavam criando ali, ao invés de eles comprarem aquela empresa, né, e acabar com ela, comprar a empresa, fazer parte dessa grande empresa, criar um mega monopólio, eles utilizam essas metas de pequenas empresas para fazer a compra com aquela empresa, trazer aquele grupo junto, fazer com que aquela empresa se desenvolva. Bom, é uma empresa famosa, Renato, como que as empresas conseguem crescer nos Estados Unidos através do governo americano? Poxa, participando dessas licitações. Você quer um exemplo? A Tesla, já ouviu falar da Tesla? A Tesla, ela é uma empresa que começou como pequena.
Já ouviu falar da SpaceX, que agora faz a maior parte dos lançamentos da NASA? A SpaceX começou como uma pequena empresa, e aí, através dos contratos governamentais, foi crescendo, e ela graduou, que é assim que se chama, é chamado aqui, ela graduou dessa de pequena empresa para grande empresa, beleza? É que é o processo normal já aqui, até aí, essa aí já se espelha um pouco com o Brasil aqui. O cara entra Uhum. como ME, PP e vai escalando dentro do governo. Muito legal, Renato. Altas novidades. Renato, o programa tá chegando no fim, meu. Tá chegando no final do Pô, programa, chega. meu. Pô, Mas acho que foi legal, hein, pô? A gente viu a lei de licitações, que é o FAR, Federal Acquisition Regulation. A gente viu o site do Tio Sam, todas as licitações estão publicadas, todos os avisos estão lá. A gente viu quanto que o governo gasta e a gente ainda viu como que funciona a parte de pequenas empresas aqui nos Estados Unidos. Então, acho que foi bem produtivo. puta, legal, Renato. Aí, pessoal, que vocês são, olha que aguardam, que vocês podem aguardar para os próximos episódios aqui, todos os sábados. O Renato vai estar aqui às 21 horas aqui do YouTube, mostrando que há as últimas novidades sobre licitações dos Estados Unidos. Você que é um gestor hoje dentro do governo também, você vai poder acompanhar o Renato com essas novidades que ele está trazendo. Agora, diferencial de verba, Renato, sem meu, Brasil e Estados Unidos, bom, a gente começou o nosso processo também de licitatório aqui no país, aqui também foi uma coisa praticamente espelhada do governo americano, então agora de novo a gente vai ter que, a gente vamos ter que modelar no futuro um pouquinho do que vocês estão fazendo aí. Renato, eu quero agradecer a tua presença, sei que você tem uma pessoa super compromissada aí também, hoje o que você está exercendo dentro de onde você está aí, com o tempo o pessoal vai até ficar sabendo onde você está, dando suas remadas hoje dentro do governo americano, mas eu quero agradecer essa colaboração que você está trazendo aqui para o povo brasileiro, para as pessoas que trabalham com licitação hoje aqui nesse nosso país, Renato. Deixo você agora para suas considerações finais e dá um pequeno spoiler do que você vai trazer no programa que vem aí para a galera, Renato, faça favor. Ah, legal. Poxa, eu tenho uma filha e ela gosta bastante de unicórnio, né? Ela tá nessa fase aí de pintar unicórnios e tal. Então, uma das ideias aqui pro programa do Adelson é trazer os unicórnios aqui, né? Trazer licitações que chamaram atenção, coisas que foram para mídia, e a gente dá uma olhada mais ou menos nisso aí. E aí, o que você tiver interesse aí, bota nos comentários do vídeo do Adelson aí pra gente dar uma olhada. Se você quiser saber como é que realmente funciona, vamos abrir um edital, vamos dar uma olhada? Pô, vamos fazer. A gente pode fazer o que for à vontade, mas eu quero trazer esses unicórnios aí, coisas que foram interessantes, como, por exemplo, a Força Aérea mudar a especificação dos seus motores para se enquadrar em aquisições comerciais. Isso é uma coisa interessante. Tem várias dessas coisas que aconteceram aqui, né, na história, né? E aí a gente vai conversando. Mas é um prazer estar aqui com você, Adelson. Desejo todo sucesso e a gente tá junto, cara. Bacana, Renato. Eu quero agradecer de novo você aqui e você que está aqui aí na tua casa. Quero pedir para você assinar o canal, tocar o sininho, compartilhar com os amigos e falar para a galera: olha, tem dois malucos agora, tem um cara lá nos Estados Unidos que trabalha com licitação e tem outro maluco que trabalha com licitação aqui, certo? Vindo ao vivo e a cores aqui, trazendo as últimas novidades em matéria de licitação aqui. Até o próximo sábado aí, um beijão para todo mundo, para tua família, para todos os americanos aí. Como eu falo, pessoal, e todos aí em casa, fiquem com Deus. Valeu, Renato. Até o próximo programa, cara. Até sábado. Até sábado estaremos juntos. Então vamos que vamos. Obrigado, Valeu, Renato. Adelson. Beijão para todo mundo. Até mais.